Olá, este é o Bing. O Bing é um motor de pesquisa da Microsoft, a empresa que inventou o Windows, que inventou o Word, o Office, o PowerPoint, Excel, por aí fora. E o Bing poderá deixar a Google, o motor de pesquisa, Google, em maus lençóis, com o seu chatbot, que será parecido ao ChatGPT. Então, se tiveres um computador com o Windows 11, Windows 10 instalado, deverás ter este browser, este navegador, Microsoft Edge. Utilizando o Edge, podemos aqui diretamente fazer uma pesquisa. Então introduzimos o texto e carregamos na tecla Enter. Em princípio, irá surgir aqui no canto o logótipo do Microsoft Bing. Portanto, é uma pesquisa semelhante ao Google, mas neste caso é uma pesquisa do Bing, o tal motor de pesquisa da Microsoft. Caso não consigas ter acesso a esta página, então aqui em cima escreves www.bing.pt ou então, se quiseres, .com. Chegarás a esta página e aqui poderás colocar então a tua pesquisa. Mas agora, a grande novidade é que existe aqui esta secção, a secção de chat. Então, carregando aqui, temos acesso ao chatbot do Bing, baseado um bocadinho na tecnologia que está por trás do ChatGPT. Temos o chatbot e temos a hipótese de voltar à pesquisa. Uma pesquisa tradicional. E aqui então, voltando ao chat, temos a hipótese de interagir através de texto escrito exatamente com um chatbot. Ou seja, uma plataforma suportada por um modelo de inteligência artificial. Neste caso, pela empresa OpenAI. A mesma empresa que está por trás do ChatGPT e do DALL-E, ou DALL-E. Neste chatbot, podemos escolher um de 3 estilos de conversação. Um estilo mais criativo, e essa criatividade poderá causar algumas alucinações, ou seja, o chatbot poderá tentar inventar, não é bem inventar, poderá tentar interpretar e, às vezes, improvisar, criar algumas respostas, criar alguns conteúdos. Portanto, poderá não ser muito preciso. Mas também temos o estilo mais equilibrado e podemos fazer a mesma pergunta. Uma mistura entre modo criativo e modo um pouco mais preciso. Ou então, vou criar aqui um novo tópico, mais preciso. Sem grandes aventuras, sem grandes invenções, supostamente com respostas baseadas em factos, em provas, em evidências e em referências bem explícitas. Então, muito bem, tentamos novamente. Nestas conversas, podemos ter um máximo de 20 respostas por assunto. Ultrapassando essas 20 respostas, temos que iniciar uma nova conversa. E a grande vantagem sobre o ChatGPT é esta. É que é possível nós obtermos as referências, as fontes da informação mostrada. Se colocarmos o ponteiro do rato em cima deste texto que está sublinhado, o Bing mostra onde é que foi, em que site é que foi buscar este conteúdo, esta informação. E também temos a hipótese de aceder a estas referências que surgem aqui por baixo. Como na maioria dos chatbots, nós depois podemos dar feedback positivo, caso nós encontremos este assunto verdadeiro, relevante, com factos, ou então podemos indicar que de facto alguma coisa correu mal. Também podemos partilhar e aqui podemos copiar este conteúdo, este texto, para depois colarmos noutra plataforma. Sempre que quisermos iniciar um novo assunto, o ideal será fazer aqui em baixo novo tópico. E se arrastares aqui um pouco mais para baixo, poderás outra vez alterar o estilo de conversa. Aqui poderás optar, por exemplo, pelo modo criativo. Depois, no novo separador, poderás optar pelo modo mais equilibrado. E, novamente, no novo separador, pelo modo mais preciso. Então, numa fase inicial, enquanto nós não conhecemos a plataforma, nós podemos fazer estes tipos de brincadeiras. E assim podemos comparar concretamente os tipos de resultados que os vários modos apresentam. Então temos aqui o modo preciso, o modo equilibrado e aqui o modo criativo. Portanto, estamos a ver que este chatbot facilita um bocadinho a vida caso nós queiramos que ele escolha os sites por nós. Ou seja, temos aqui acesso a um pequeno resumo, normalmente uma introdução, e depois a algum desenvolvimento e, eventualmente, alguma conclusão.
E depois temos acesso aos sites que ele consultou para então criar este conteúdo. Caso nós queiramos mais, ou visitamos este site, ou então pedimos diretamente que queremos mais. Então podemos pedir, por exemplo, um texto com vantagens e desvantagens. Então, com vantagens e desvantagens, aqui são apresentadas algumas vantagens e desvantagens. Aqui também algumas vantagens e desvantagens, mas com algumas referências um pouco mais concretas. E no modo mais preciso, vantagens e desvantagens. Voltando ao modo criativo, vamos pedir concretamente 5 vantagens e 5 desvantagens. Curiosamente, o modo criativo não obedeceu. Ele apresentou-me 6 vantagens e 5 desvantagens. Um pouco como fez ainda na questão anterior. No modo equilibrado, já respeitou. Apresenta 5 vantagens e 5 desvantagens. Agora, no modo mais preciso, ele não inventa muito de facto. Restringe-se só a alguns sites, neste caso inclui também o motor de pesquisa Bing, mas não consegue criar uma listagem, com explicitamente 5 vantagens e 5 desvantagens. Agora, para experimentar outra pesquisa, vamos limpar e fazer esta pergunta. Portanto, se nós deixarmos o ponteiro do rato em cima das referências e não carregarmos, se nós carregarmos, acedemos de facto ao site em concreto, no qual o Bing se baseou para criar a tal resposta. No modo equilibrado, o Bing apresenta uma lista de 1 até 8 e, se quisermos, podemos dizer que ele pode continuar. Neste caso, não continua a listagem, mas está a explicar ou a criar um pequeno resumo de cada um dos filmes. Então podemos pedir para parar de responder e podemos pedir para continuar com a listagem. Portanto, como nós estamos a ver, ele recomeça a contagem. E no modo preciso, não faz listagem, é um pouco mais direto. Agora, criar aqui uma outra pergunta. Ver se consegue explicar bem e se as explicações são igualmente transversais em qualquer um dos modos. Aqui no modo explicativo, vamos ver aqui no outro modo. Aqui também não, portanto mantém mais ou menos o mesmo registro do anterior e até as referências são exatamente as mesmas. Aqui, curiosamente, não encontra informações sobre a reação do público nas respostas. É curioso. Então, onde é que ele foi buscar a informação dos outros dois modos? E perguntas um bocadinho mais comuns, eventualmente mais imediatas. Portanto, esta é a resposta do modo criativo e inclui aqui um pequeno gráfico colorido. Aqui também um pouco mais curto na explicação, com menos dados, mas novamente com gráfico. Aqui também um pouco mais direto, também com gráfico. O chatbot do Bing e o ChatGPT partilham mais ou menos a mesma tecnologia, ou então a mesma tecnologia, mas com parâmetros diferentes. Então, qual seria a resposta do ChatGPT àquela pergunta sobre o tal compositor? Portanto, o ChatGPT aqui parece que explicou um bocadinho mais este assunto. E se nós viermos à Wikipédia eventualmente consultar, então podemos ver que, de facto, o ChatGPT está correto. Aliás, está convergente com aquilo que a Wikipédia indica. Então e por que não agora experimentar o Bing em conjunto com o ChatGPT e confrontar os dois estilos de respostas? Então para isso vou utilizar o modo equilibrado do chatbot do Bing. Então vamos testar a capacidade de sumariar esta página deste site. E a mesma coisa no ChatGPT. Eu não me chamo exatamente Hugo Fernandes, portanto o ChatGPT já está aqui a inventar um bocadinho. Não é correto. Vamos indicar que isto de facto não é verdade. Agora, o ChatGPT está a mostrar-me outra resposta. A outra resposta também não é verdade. E também não é um site focado em ajudar alunos de matemática e física. Portanto, vou escolher esta opção. Nenhuma das respostas está correta. Neste caso, o chatbot do Bing sim está correto. Para além de acertar no meu nome, também acerta no tema do site. Portanto, gostei desta resposta. Há uns tempos atrás publiquei um vídeo que mostra como criar avatares animados, pegando uma fotografia e dando voz ou não, sintetizando a voz. Será que o ChatGPT e o Bing conseguem sumariar este vídeo? Então vamos cá ver para o ChatGPT. Entretanto, eu estou a ver que a aplicação não se chama AirBreather, portanto o ChatGPT também não acertou nesta aqui. Neste caso, sim, o chatbot acertou. Eu utilizo uma plataforma que não é aqui indicada, que é a D-ID.
baseada em IA, correto? E também utilizo o Clipchamp, portanto mais um ponto para o Bing. Vamos também pedir uma explicação geopolítica. Aqui o ChatGPT foi bastante sucinto, podemos pedir para explicar um pouco melhor. Entretanto, também pedimos satisfação aqui. O chat do Bing não respeitou o meu pedido para escrever numa só frase, para explicar numa só frase, e associou aqui depois uma outra notícia. Umas notícias sobre este assunto. E agora, será que eles conseguem explicar esta imagem? Então solicito ao ChatGPT para explicar e também ao chatbot do Bing a mesma tarefa. Agora, era bom ter um especialista em neurologia para tentar perceber se de facto as respostas estão corretas. Mas podíamos pedir o seguinte: podíamos pedir ao ChatGPT para avaliar a resposta do Bing e vice-versa, ao Bing para avaliar a resposta do ChatGPT. Então agora vou colocar aqui entre aspas todo este texto. Vamos copiar e colar aqui. Mas antes de enviar, vou copiar este. Já copiei. Agora vou enviar. Entretanto, enquanto daquele lado ele responde, deste lado, colo e também envio. Mas vou retirar primeiro estas referências todas aqui. E agora sim, posso enviar. Curiosamente, o ChatGPT avaliou a resposta do Bing uma classificação de 9. Neste caso, o chat do Bing não percebeu muito bem o meu pedido. Pronto, uma vez que ele já está contextualizado e direcionado para aquilo que nós pretendemos, agora vamos apresentar o texto. Vamos cá tentar, então, copiar novamente, para ter a certeza que estamos a copiar o texto correto. Avançamos. Muito bem, então o chat do Bing está a dar uma classificação de 10. Agora, será que o ChatGPT consegue, então, mostrar-me como é que eu posso dar os primeiros passos caso eu queira aprender a tocar guitarra? E o chat do Bing? O ChatGPT está aqui a debitar muitos mais conteúdos. Agora lá está, como são plataformas de chat, podemos então desenvolver a conversa. Por exemplo, aqui eu posso pedir para explicar melhor o ponto 1, adquirir uma guitarra. Como é que eu posso fazer? E aqui também podemos fazer o mesmo pedido. Então, muito bem, temos aqui marcas coincidentes, há aqui alguma convergência entre os dois. E já agora, contextualizando um pouco melhor, uma vez que estou em Portugal, onde é que eu posso comprar essas guitarras em segurança, sem ter alguma probabilidade, pelo menos, de ser enganado? É esse o conceito, para mim, de segurança. E se quisermos aprender um idioma estrangeiro? Aqui também são bastante convergentes. Mostram algumas frases, algumas palavras essenciais. Agora, em termos de procedimentos, por exemplo, remover o fundo de uma fotografia, de uma selfie, será que eles conseguem explicar bem como é que eu devo fazer? Quais é que são os procedimentos? Bom, pelo menos numa plataforma foram coincidentes. Neste caso, o chat do Bing mostra muitas mais soluções. Então, será que eles conseguem indicar os procedimentos concretos para depois proceder nessa plataforma em comum? Parece-me que o ChatGPT dá aqui um pouco mais de orientações, mas o chat do Bing parece-me que dá as orientações essenciais. E na área da matemática, será que estas plataformas também ajudam? Aquilo que se nota imediatamente é que o ChatGPT é muito mais rápido a responder. O chat do Bing demora um bocadinho mais a fazer uma pesquisa, a fundamentar eventualmente a sua resposta. Neste caso, o resultado será o mesmo. E mostram ambos uma pequena explicação dos procedimentos todos dos cálculos envolvidos. Agora, uma vez que eu sou professor, por que não também fazer algumas questões técnicas de sugestões de criação ou dinamização de aulas? Por exemplo, neste caso, como criar ou dinamizar uma aula sobre um tema específico e numa turma específica. Portanto, aqui está uma sugestão de aula. E se eu quiser uma aula um bocadinho diferente, se eu quiser uma dramatização, ele consegue criar falas ou então criar um guião para eu apresentar ou sugerir aos meus alunos para eles criarem uma peça, uma dramatização? O ChatGPT já está aqui a criar um guião com vários personagens. Portanto, aqui o principal será também utilizar os mecanismos de denúncia das várias plataformas online. E aqui também. A denúncia também é realizada. Aqui
são construídos diálogos. Portanto, aqui a dramatização é um pouco mais explicada do que no chat do Bing. E agora sobre a vida pessoal. Imagina que eu quero perder 5 kg de gordura, porque está a chegar o verão, entretanto, e quero ganhar, já agora, ganhar algum músculo. Como é que eu faço? Será que eles têm alguma sugestão? Portanto, as plataformas estão a criar aqui algum fundamento teórico. Mas eu queria algo mais concreto. Então, será que eles conseguem criar um plano de treino para um mês? O ChatGPT, entretanto, ficou sem tempo para escrever. Eu posso chegar aqui e pedir para continuar. Mas no caso do chat do Bing, não está a apresentar um plano de treino em texto, apresenta sim um conjunto de imagens com planos de treinos mensais. Mas com um plano de treino também convinha ter um plano nutricional. E será que eles conseguem? O Bing está a pedir-me qual é que é a minha preferência em termos de dieta e aqui vou indicar para continuar. Enquanto o ChatGPT já criou aqui um plano, eu tive que recorrer ao Bing no modo criativo para criar de facto um plano alimentar. No entanto, parece que ficou aqui sem fogo, então vou pedir para continuar o plano alimentar. Só no modo criativo é que o chat do Bing consegue reunir conteúdos de sites diferentes e, de certa forma, combiná-los. Caso contrário, ficamos com respostas um pouco mais limitadas e restritas àquilo que, de facto, ele consegue encontrar sem combinar os vários conceitos, os vários conteúdos. Ok, depois de vários continuas, o Bing lá conseguiu criar o plano. Agora resta-me pedir uma lista de compras para este regime. Agora seria interessante ligar estas aplicações a uma outra aplicação para fazer a encomenda. Num próximo tutorial podemos ver essas aplicações. E será que ele conhece onde comer e o que visitar na Figueira da Foz, caso façamos uma visita a esta cidade? O ChatGPT mostrou-me alguns restaurantes que eu não conheço exatamente bem. Já o chat do Bing, sim, conheço alguns restaurantes. E se eu estiver à procura de um computador para edição de multimédia, um computador específico, um equipamento específico para uma tarefa específica, será que eles conseguem ajudar estas plataformas? Aqui teremos de ter algum cuidado, não vão estar estas plataformas já ligadas com algumas empresas e preparadas previamente para mostrar certos e determinados equipamentos. Algo que nós podemos fazer será treinar estas plataformas para encarnarem determinada personalidade ou então adotarem personas. Então vamos lá ver se conseguem adotar essa persona. Neste lado sim, o ChatGPT vai tentar adotar a personalidade e aqui não. Aqui o chat do Bing diz que não pode fazer isso. Mas isso não nos impede de tentarmos realizar a pergunta na mesma. Então deste lado adotou a persona, autoelogia-se, aqui baseia todo o seu conteúdo em factos, indicando as plataformas que referem a esses mesmos factos. Bom, digo eu que são factos. Pelo menos são conteúdos referenciados por várias plataformas. E se nós pedíssemos para jogar? Será que nós podemos jogar neste formato? O ChatGPT está a indicar que sim. Então podemos, por exemplo, jogar ao jogo do stop. Aqui deste lado, vamos ver se temos essa hipótese de jogar. Ok, pode ser um jogo criativo. Pronto, então temos aqui outro tipo de interação possível. Vamos então ver como é que podemos utilizar o chat do Bing. Então primeiro teremos que utilizar o Edge, Microsoft Edge, este navegador aqui. E depois aceder a este site, www.bing.com. Aqui podemos fazer iniciar sessão. Se não tivermos conta Microsoft, podemos criar uma. Se já tivermos, podemos introduzir aqui o e-mail, telefone ou então o utilizador do Skype. Neste caso, vou criar uma conta. Posso utilizar aqui um e-mail já existente ou então criar um novo e-mail. Neste caso, vou utilizar um e-mail já existente. Agora vou criar uma palavra-passe, indico o meu nome próprio e o apelido. Agora indico estes dados e terei que introduzir o código que foi enviado para o meu e-mail. Agora que já tenho a conta criada, posso então tentar utilizar o chat. Então, uma vez que já tenho um novo Bing, vamos tentar conversar agora. E cá está, o chat à minha disposição. E se chegamos ao fim, espero que tenham gostado, fica bem e até breve.